Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 49, de 180, Caridade e Riqueza. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras. Paulo aos Efésios 2:10. Se acreditas que apenas o ouro é base e correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade, sem afetação. Deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender os planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável, na fonte do coração, e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Querido amigo, querida amiga, estamos agora com o capítulo 49 deste livro, Palavras de Vida Eterna. Aqui, o título é Caridade e Riqueza. Então, Emmanuel, mais uma vez, nos faz aqui colocações interessantíssimas a respeito deste tema. Porque muitas vezes, quando se fala em caridade, se lembra de dinheiro. Então, se você for fazer caridade para alguém, você dá dinheiro para essa pessoa. E isso advém de muitas décadas passadas, quando assim nos foi ensinado. Mas, agora, nós estamos aqui diante de uma lição que nos mostra o contrário, que nem toda caridade precisa ser riqueza. É claro que quando você distribui
dinheiro ou gêneros alimentícios para as criaturas, é óbvio que você está fazendo uma caridade, mas não é a única. É exatamente isto aqui que nós vamos ver. Então, Emmanuel utilizou aqui a passagem de Paulo aos Efésios, quando ele escreveu: pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Então, Paulo diz que todos nós somos como Jesus Cristo, criado para boas obras. Ou seja, assim como ele, Jesus, fez boas obras, nós também temos que fazê-la. Então, Emmanuel começa dizendo que, se você acredita que é apenas o ouro a base correntia da caridade, você tem que lembrar de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Então, já vai dizendo que não é nada disso, não é? Porque Jesus não tinha nada, nem uma pedra. Jesus, o que fez? Descerrando o próprio coração, ele a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Então, com o seu amor, com o seu coração, ele espalhou esses bens imarcessíveis, que é sinônimo de glórias do Espírito. Isto é, são riquezas do Espírito, não é? Ele fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Então, principalmente naquele tempo, ele mostrou humildade diante daquelas pessoas que não tinha nada para incriminá-lo, mas assim o fizeram. Ele também acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Quando ele multiplicou ali o vinho, transformou a água em vinho, ele continuou ali com alegria, não é? Que o povo estava bebendo vinho. Ele também ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Afetação é sinônimo de sinceridade, sem muitos trejeitos, não é? São palavras saídas do coração, com simplicidade. Esta é o sinônimo de afetação. Então, ele ensinou aos discípulos a verdade, não é? Sem muita rabuscar, vamos dizer assim, não é? E florir coisas assim que pudesse engrandecer, cheio de coisas. Foi com a simplicidade, enfim. E ele deu assistência aos enfermos. Olha, é isso que é caridade. Forneceu coragem aos desalentados. É outra caridade extraordinária. É falar alguma coisa para os desalentados. Ele ministrou consolação aos aflitos. Então consolou aquelas pessoas que estavam aflitas. Ele imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. É verdade, a passagem de Madalena é extraordinária. Quando os judeus a levaram dizendo que ela tinha sido pega em adultério. E também acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Ele acendeu, é verdade, porque ele estava passando naquelas ruas de Jerusalém e Zaqueu, que era pequeno, subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus, vendo que Zaqueu, né, estava ali, viu a sua vontade de mudar, não é? Foi isso que Jesus viu. Disse: Zaqueu, desça daí que hoje eu vou estar na sua casa. E ele ficou muito feliz, não é? Embora os outros dissessem, né, que Jesus estaria indo para uma casa de um pecador. Mas, e como bem ele disse, ele veio para os doentes, não é? Ele não veio para os sãos. Mas essa história de Zaqueu é muito interessante. Então, ele deu uma súbita claridade no ânimo de Zaqueu. É verdade, porque Zaqueu transformou completamente a partir daquele dia. Ele também envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Olha que coisa. Naquele momento, não é? Vocês devem lembrar, no Evangelho está, que ele sabia que Judas iria traí-lo. Não foi assim?
Então, mas ele envolveu Judas com a compreensão, sabendo ali da sua forma de ser, de agir, não é? Ele endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Olha que coisa! Então, aqueles guardas que estavam ali ao pé da cruz, não é? Que furaram ali a, o seu corpo e, e ficaram com brincadeiras, não é? Até antes dele estar crucificado, ele teve compaixão. Olha que coisa, gente. É isso que nós temos que ter, compaixão, essa turba desenfreada. Então, quando nós estivermos diante de uma pessoa ignorante, completamente alheia à razão, ao discernimento, nós temos que ter compaixão. Porque nós assim também já estivemos nessa situação, não é? Se hoje não estamos mais, nós já tivemos bem piores, né? Então, que nós tenhamos compaixão diante das pessoas que ignoram a verdade, o respeito pelas pessoas, enfim, qualquer que seja aí o problema. Ele também brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Isto é, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, assim o fez, né? Não falou mal do que tinha feito a ele, esqueceu completamente, vida nova, não é? Uma vez que ele passou para outro plano, ele continuou dando ali estímulo para os seus discípulos, para que eles pudessem o quê? Continuar levando o seu evangelho. Continua dizendo Emmanuel que recorda, pois que também pode distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Então, ele nos lembra que nós, que temos essas riquezas que fluem de nós mesmos, que não são dinheiro, mas que são todas essas coisas que aqui foram ditas, não é? Mas ele reforça ainda. Ele diz, oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio confortador. Então, você tem que estimular o bem, quando a pessoa faz uma coisa certa, estimula e apoia e conforta a dor. Você também deve espalhar compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Então, espalhar significa distribuir. Vejam que tudo sai do coração. Tudo sai do coração. Como Jesus dizia, do bom tesouro do seu coração vai sair boas obras, não é? Boas palavras e tal. Então, tudo vem do coração, nada vem do dinheiro. Não aguardes obras na bolsa para atender aos planos da caridade. Outra coisa interessante, que muitas vezes a pessoa fica, eu vou jogar na loteria esportiva ou na Mega Sena, coisa parecida, e se eu ganhar eu vou dar metade para as casas de caridade. Nada disso. Você está querendo fazer um negocinho com Deus, né? E Deus não faz negócio, não é? Isso não vai acontecer nunca, porque Deus quer que você seja um cristão, que seja um bom homem, uma boa mulher, independentemente do dinheiro. É como diz Emmanuel aqui, você não precisa de dinheiro para ser um discípulo de Jesus, não é? Então não aguarde aí, quando você tiver muito dinheiro, que você vai fazer o bem para as pessoas, né? Na verdade, não é isso. Lembra-te de que o amor é inesgotável, na fonte do coração, e de que Jesus ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então, nós temos que lembrar de que o amor que nós temos é inesgotável. Então, quanto mais amor se dá, mais quer dar, não é? Isso falando de amor, porque realmente quando você tem amor para dar, você dá. Se você não tem, não dá, não é assim? Mas que nós temos que multiplicar dia a dia esses eternos tesouros da humanidade. Uma lição interessantíssima que nós temos que refletir
porque fazendo a reflexão nós vamos ver o quanto nós podemos ainda fazer mais por todas aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Foi muito bom estar com você, um grande abraço e até mais ver.